a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Uma paz para todo mundo que está aí ao vivo com a gente. Uma honra muito grande estar aqui para a gente poder discutir um pouco, falar um pouco sobre esse tema extremamente importante para nós. E assim, às vezes nós mesmos, as pessoas têm uma percepção errada, né, do que vem a ser o perdão de fato, o perdão de Deus, né, segundo a ótica de Deus, né. Show. Acho que o tema é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo, é muito importante. Então, você que está nos acompanhando aí, você que está ouvindo pelas ondas da rádio, eu gostaria de agradecer a cada um aí que nos dá suporte, Leigno que está aí também para fazer os cortes. Obrigado mesmo. Então, eu acredito que hoje é um dia, é um dia oportuno para que nós possamos ser curados, ser transformados, sabe? Eu acho que o perdão, ele gera um impacto, uma transformação sem igual na vida de uma pessoa. Para você que está aí nos acompanhando, eu gostaria de começar, Maicão, contando uma história. Essa história, eu já pesquisei, essa história ela não é verídica, tá? Por mais que ela carregue o nome do Mandela lá, do Nelson Mandela, lá do Apartheid, lá na África do Sul. Esse cara, o Mandela, ele chegou, ele chegou a virar presidente, sabe, da África do Sul. E ele combatia o Apartheid, o racismo na ocasião. Esse cara, ele ficou quase 3 décadas preso. E assim, tem uma história que dizem que é dele, né? A gente vê muito, tem muito nas redes sociais essa história. Mas eu fui pesquisar, de fato não tem nada confirmando que é dele, tá? Mas qual que é a história? Eu acho que quem criou, né? Se é uma história criada, ela foi uma história muito bem elaborada, muito bem projetada. A história diz assim, o Mandela, por estar preso, né? Durante esses 27 anos, eu acho, ele foi muito humilhado ali na prisão, ele sofreu muitos ataques, ele foi ferido, machucado, entendeu? Muitas coisas, ele recebeu muitos males. Só que aí, o que é interessante que a gente saiba, é que ele diz assim que depois de ser espancado, depois de ser machucado, vinha e ele pedia água pro dono ali, pro carcereiro, pro cara que estava na prisão, e o carcereiro não dava água para ele, antes o maltratava mais ainda. E passado o tempo, então ele saiu, ele virou então presidente. E esse presidente, um dia ele foi almoçar fora. E quando ele estava almoçando, ele encontrou um cara sentado na mesa, perto dele, almoçando sozinho. E o presidente falou assim, olha, chama aquele cara lá para comer aqui na minha mesa. Sentar na minha mesa. E aí os oficiais dele todos foram lá, pegaram, trouxeram o cara. Ó, o presidente tá te convidando para sentar na mesa. Só o presidente. Só ninguém mais. E aí ele sentou na mesa com o cara. E os oficiais tudo percebendo o que estava acontecendo. E via que o sujeito estava tremendo muito. O cara que tinha sido convidado. E no final o cara terminou de comer, já levantou logo às pressas e foi embora. Pegou na mão do presidente, no rosto, nem olhou na cara dele e foi embora, sabe? E aí o que é legal? É que os oficiais falaram assim, ó, presidente, é o seguinte, esse cara aí, ele deve estar muito doente, porque você viu que ele estava tremendo aqui ao longo do almoço, alguma coisa até estranha. E aí ele falou o seguinte, eu acredito que ele tá muito mal, que ele tá enfermo, que ele tá doente. Só que aí o cara falou assim, não é nenhuma doença. Não é doença, não. O que ele tem, na verdade, é outra coisa. É que esse cara era o carcereiro quando eu estava na prisão. Esse cara é o carcereiro. Quando eu pedi água, ele não me dava. Antes, ele me maltratava. Ele se levantava contra mim. Ele me feria. Ele me machucava. E aí, agora, eu estou aqui nessa posição de autoridade, presidente. Eu poderia fazê-lo pagar
eu poderia humilhá-lo, eu poderia, enfim, mandar prender, torturar, alguma coisa do tipo. Mas aí ele dá uma palavra que eu até anotei aqui, ó. Ele fala assim, ó, a vingança destrói estados, mas a reconciliação constrói nações. Então aquele cara saiu com uma lição no coração de que a autoridade que o presidente tinha não ia fazer dele um cara vingador, não ia fazer dele um cara que carregasse esse peso, mas antes ia propiciar um perdão. Olha que coisa legal, cara. Isso faz Não, e assim, e a gente analisar, pensar assim, que a gente não está falando de uma ofensa, a gente não está falando de um momento ali, de uma agressão única e exclusiva. Está falando aí de 27 anos. Está falando de um período aí monstruoso de humilhação, de tortura. Então, assim, vamos dizer assim, o momento, aquela ocasião ali é muito mais propício para gerar tanto ressentimento, dor no coração do Mandela, porque ele poderia sair dali extremamente revoltado. sem dúvida. Né, pelo esse período todo e tal, mas não, é o contrário, totalmente o contrário. E é nesse sentido que nós queremos falar de poder que gera o perdão, sabe? Eu acho que o perdão, ele quebra uma cadeia, um ciclo de dor, sabe? Muita gente acha que o perdão, Michael, ele cai sobre, assim, é um favor pro cara que fez alguma coisa errada, né? E a gente tem isso, às vezes a gente tem isso no coração, sabe? Que o cara que liberou o perdão não ganha nada com isso. É o prejudicado. É o prejudicado. Né? Não, é totalmente diferente. E não é verdade. Vamos lá. Deixa eu compartilhar, então, começar aqui compartilhando uma palavra com vocês. Vou ler lá em Lucas 17, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor fala o seguinte: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, aqui a gente vê, né, na palavra do Senhor aqui, separar aqui em 2 momentos, aqui, 2 trechos. Primeiro, Jesus ele vem aqui e fala, acautelai-vos. Tomem cuidado. Aí ele vem e fala sobre a respeito do perdão. Se teu irmão te pecar contra ti e se arrepender, vai lá e perdoa-lhe. Se ele vier contra ti 7 vezes, perdoa-lhe. Agora, esse tema é tão complicado, a gente vê que é tão difícil mesmo de digerir, de praticar, que até mesmo os discípulos aqui, ele fala, não, Senhor, não, Senhor, não dá, não. Não, se for desse jeito assim, por favor, Jesus, aumenta a fé aí, porque... Aumenta a fé, porque não dá para obedecer isso aí, não. É difícil. Legal. Essa questão do perdão. Eu também anotei esse em Lucas 17. Em Lucas 17, vou ler para vocês. Lucas, capítulo 17, no versículo 3, a palavra do Senhor fala assim. Foi esse que você leu? Foi isso mesmo. Exatamente, né? Uhum. Eu quero só ler na minha tradução. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, a Bíblia fala, perdoe. Então, olha só, a Bíblia está falando, se ele se arrepende, perdoe. A Bíblia me convida a dar o primeiro passo do perdão. Eu que vou ter que perdoar, então não faz sentido eu ter que perdoar essa pessoa que me fez tanto mal. E a gente vê aqui o seguinte, que Jesus ele fala assim, ó, se pecar, perdoe. Se ele pecar de novo, ou se ele te prejudicar de novo, se ele pecar contra ti novamente, perdoa de novo. Então, assim, o perdão, ele é recorrente. Ele é recorrente. Então, assim, às vezes as pessoas têm que entender o seguinte, que o perdão, ele não é algo, uma opção. Na doutrina cristã, pelo ensinamento do Senhor, da palavra, o perdão não é uma opção, mas sim é um mandamento. É um mandamento. A gente não tem escolha de não perdoar. Não é isso que a palavra do Senhor nos fala. Não é isso que Jesus nos ensina aqui. É interessante se por 7 vezes vier. O 7 é uma representação de um número completo, de um número perfeito. Então, assim, olha, independente de quantas vezes seu irmão pecar contra ti, vier fazer algum arrependido, pedir perdão, olha, você precisa perdoá-lo. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente não aceita isso, porque a gente acredita que a vingança pode tomar o lugar em si, o lugar no nosso coração, e a gente pode executar a vingança. Quantas pessoas estão presas
num ódio, numa raiva, numa vingança, num desejo de vingança, num ressentimento lá do passado, né? Lá do passado que hoje nós não podemos permitir, porque alguém disse isso uma vez, eu acho fantástico. Anota essa aí que vai ser um corte, ó. Tem alguém citou isso, que é como se nós estivéssemos bebendo veneno todo dia, querendo que o outro morre. Entendeu? Então, o ressentimento, quando a gente tem no coração esse desejo de vingança, é você todo dia beber um pouco do veneno. Esperando que o outro morra. Esperando que o outro Sendo morra. que quem está fazendo mal é a mesma pessoa que está tomando veneno. E sabe que a Bíblia ainda fala assim, ó, que ninguém se prive da graça de Deus. Então, a falta de perdão, ela também nos priva da graça de Deus. A falta de perdão também nos priva de nós termos um bom relacionamento com Deus. Sabia? A falta de perdão nos impede, não é só no nível de relacionamento aqui nessa terra, entre 2, 3 pessoas. Enfim, a falta de perdão impacta, além da nossa vida aqui na terra, impacta também a nossa vida espiritual, relacionamento com Deus. Isso é fato, tá? Eu até anotei aqui, eu quis criar um cenário assim, vamos lá, na questão da ofensa, vamos dizer assim. Porque assim, na cabeça das pessoas, muitas vezes ela tem o seguinte, ela tem ali o cenário, o que eu falo assim, um cenário ilusório. A gente tem ali o agressor, a pessoa que praticou o mal, que me atacou, que fez alguma coisa que me prejudicou, e tem a vítima. Então, seria, vamos dizer assim, um cenário ali com apenas 2 pessoas, assim, dois pontos, o agressor e a vítima. E ali, como que a justiça se faz nesse cenário? Como que a justiça seria feita nesse cenário? A vítima fica ressentida, ela quer ser o juiz, porque ela quer ver o agressor sendo punido por aquilo. Cria-se esse sentimento. Mas não é isso que acontece, porque nesse cenário não tem como haver justiça. A minha justiça não vai prevalecer contra o agressor, contra aquela pessoa que me prejudicou. E assim, tem uma questão também que nós não somos capazes de ser juízes. Nós não temos capacidade de julgar. Capacidade de julgar é somente Deus. Ele é o único juiz. A Bíblia fala que lá em Hebreus 6:10 que Deus não é injusto. É verdade. Deus não é injusto. Deus é justo. Então por que Deus manda a gente perdoar, sendo que em um cenário desse eu não vejo justiça? Porque esse cenário está errado. A gente não tem que imaginar assim, a gente não tem que analisar dessa forma. Não é isso que acontece. Quando eu sigo a orientação de Deus, que fala lá, para mim perdoar, eu estou saindo desse cenário. Eu estou acrescentando um terceiro elemento nesse cenário, que é Deus. Eu vou ter o agressor, eu vou ter a vítima, que muitas vezes somos nós mesmos, vamos dizer assim, e eu vou ter Deus, o terceiro elemento. Quando eu decido perdoar, eu estou dando essa condição de juiz dessa causa, passando essa causa de julgar a outra pessoa, a Deus. Então, assim, não condiz a nós querer julgarmos as pessoas, querer julgar aquilo que nos atacou, ofendido. Não é essa. Nós nunca vamos conseguir executar. Nós nunca vamos conseguir. Essa justiça que a gente tanto deseja com excelência. Então não compete a nós. Não compete a nós. E assim, aquilo que às vezes é justo para mim, não é justo para você. Imagina numa situação assim de ira, de raiva, eu quero logo tacar um tijolo na cara da pessoa. Então tá muito errado, porque a minha justiça vai ser totalmente balizada pela emoção aí. Exatamente. E ela vai ficar muito fora do... As pessoas têm culturas diferentes, as pessoas têm criações diferentes. Dá um exemplo, criação assim. Ó. Minha família tem algo que é normal, que é errado, que todo mundo na hora de se alimentar, jantar, almoçar, vai pra sala e fica em frente à televisão ali e come todo mundo misturado, conversando, zoando, brincando e rindo. Cultura. Minha família, criação desde sempre. Da família Daniela já é diferente, já é mais tradicional, já é a mesa de jantar, todo mundo na mesa, conversando ali, tudo reunindo.
você pensa como é que é lá em casa. Lá em casa é cobrança direta. Então, assim, é cultura diferente, criação diferente. Então, assim, às vezes que na visão dela é errado, a visão da minha família não é. Então, assim, numa condição dessa, não convém julgar, vamos dizer assim. E é isso que Deus ele quer que a gente faça para ele. Lá, por exemplo, eu até anotei, não vingueis. Isso aí, olha só, tem um texto aí na palavra do Senhor que fala assim, não vos vingueis. Não vos vingueis. Então, isso é típico de uma... Assim, é a orientação de Deus para que nós não venhamos a nos vingar uns dos outros. Porque não pertence a nós. Mas a Bíblia fala assim, antes dai lugar à ira. E essa ira que a Bíblia está chamando aqui, ó, dai lugar à ira, não é a nossa ira. Agora sim eu posso me vingar. Não, quando fala dai lugar à ira não nos pertence, diz a palavra do Senhor. Então, se você for ofendido, se você foi machucado, ferido, é sua obrigação perdoar. 2, não se esqueça que Deus é um justo juiz. Deus vai acertar as contas, inclusive com você. Tá? A gente acha assim, ó, eu quero a misericórdia de Deus para minha vida, eu quero a misericórdia de Deus, mas eu quero que Deus execute justiça na vida das outras pessoas, entendeu? Deus não é assim. Se Deus me trata com misericórdia, Ele também vai tratar o meu próximo, aqueles que eu eventualmente nem gosto, mas Deus vai tratar com misericórdia. Olha, todos os sábados nós estamos aqui pela manhã, e às 9 horas, né, nesse podcast, e a gente teve a oportunidade de falar sobre o amor, sobre fé, e agora sobre a oração, o poder da oração, e agora nós estamos falando sobre o perdão, e esse assunto é muito importante, porque o perdão, ele não é uma opção, ele é uma exigência na vida cristã, tá? Nós já estamos encerrando essa primeira parte, mas eu quero dizer para vocês, não é uma opção. Tá? O perdão não é uma opção. Ainda que nós sejamos, Rômulo, me traíram, me sacanearam comigo, pisaram na bola, me desagradaram fortemente, ainda que tudo isso tenha acontecido, você pode ter certeza que isso não nos isenta, não tem justificativa para que nós não venhamos perdoar as pessoas. Como eu disse, a falta de perdão é como se nós estivéssemos tomando um veneno e querendo que o outro morra. Olha, o perdão faz mal primeiro para ti. A falta de perdão, né? Ela faz mal primeiro para ti. A falta de perdão primeiro nos fere, nos machuca, porque nós vamos ficar sempre alimentando um ódio, uma raiva. Quantas pessoas que a gente conhece que está presa lá no passado, que nunca esqueceu daquele maldito dia, daquele dia problemático, e as pessoas continuam a levar suas vidas amarradas naquela ocasião. Então, assim, quando nós liberamos o perdão, é como se nós saíssemos de uma cadeia, como se nós saíssemos de uma prisão, e aí nós pudéssemos ter a liberdade. Então, a falta de perdão não compromete só o meu relacionamento com essa pessoa que me fez mal. A falta de perdão compromete, inclusive, meu relacionamento com o Pai. E a gente vê uma ilustração a respeito disso também, lá em Mateus 18, 21, quando Pedro pergunta, né, para Jesus, até quantas vezes a gente tem que perdoar? Ele fala, o famoso, perdoar até 70 vezes 7. Aí Jesus vai, ele ilustra isso com uma parábola, né? Ele fala do rei que tinha o seu servo, o servo dele viu uma quantidade de dinheiro, o rei ordenou que vendesse tudo dele, mulheres, crianças, tudo para pagar. Esse servo, ele se humilhou, pediu misericórdia a ele, o rei se compadeceu, né, dele e perdoou a sua dívida, perdoou a sua ofensa. Aquele servo saiu dali e tinha um conservo que devia a ele também. E ele saiu dali e já foi direto ter com esse conservo. Cobrar dele. Que me devia, né? Aí, então, ele chegou, estrangulou o conservo, foi falou, pescoço. Me pague o que você me deve. Aí ele falou, ele também pediu misericórdia, se ajoelhou, se prostrou, pediu, me dê mais tempo que eu vou lhe pagar. E ele não aceitou. Ele usou da autoridade e prendeu aquele conservo. E os outros servos, olhando aquilo, né, entristeceu, porque o rei teve misericórdia com ele, né? O rei o perdoou. Por que ele não aplicou a mesma benevolência, vamos dizer assim, ao seu conservo, né?
Aí isso chegou até aos ouvidos do rei, né? E o rei mandou chamar ele de volta e falou: eu te perdoei, por que você não perdoou ele? igual. Por que você não fez igual? Eu te dei exemplo. Aí é interessante que daí o rei manda prendê-lo, né? Prender aquele servo que não usou de benevolência também, e coloque na mão dos atormentadores, dos verdugos. E que isso ilustra bem o que você está falando agora, porque uma pessoa que está presa no ressentimento, ela está sendo atormentada. Ela está sendo ali torturada. É forte isso. É forte. Eu até lembrei agora do momento em que o rei Davi, né, num dos seus salmos lá, ele fala assim: quando eu me calei, os meus ossos se secaram. O sentimento do Davi era que por dentro tinha alguma coisa errada. O cara tava entrando ali, tava definhando, o cara tava perdendo a essência da vida ali, porque ele simplesmente não tava carregando uma ira, uma raiva, um ódio dentro de si. Então, você tem total razão em falar desse caso. Jesus falou: olha, se do coração não perdoardes, nós estaremos então nas mãos de tormentos. Então cabe a cada um de nós. É difícil, Romulo, você não sabe o que eu passei. A gente não faz ideia do que Jesus passou. Sabe, o perdão ele não é injusto. E Deus não nos ordena a perdoar. Deus não nos ordena a perdoar. Tipo assim, ó, é impossível, por isso que eu vou dar pra essa galera fazer isso. Não. Se ele fosse, me deu, ele seria injusto. Deus seria injusto. Se fosse impossível de fazer e Deus nos obrigar, seria injustiça. Mas Deus nos dá esse mandamento para que nós perdoemos aqueles piores ofensores. Deus nos dá esse mandamento. No entanto, Deus é justo. E Ele nos dá esse mandamento porque Ele mesmo foi o praticante primordial. O primeiro praticante desse grande perdão foi Deus, porque quantas ofensas nós cometemos contra Ele. E a Bíblia diz que Ele nos perdoou. E tendo nos perdoado, a Bíblia fala isso, né, em Mateus 5, sejam imitadores de Deus. Então, assim, nós temos que imitar a Cristo. A obra redentora da cruz fala sobre um perdão, sobre uma humanidade caída, bagunçada, desobediente, inimiga, mas que Ele simplesmente resolveu perdoar. E sobre isso a gente crava que o perdão, ele não é por merecimento. Não é por mérito. Não é por mérito. Então não adianta a gente olhar para aquela pessoa que nos machucou e falar que ela merece perdão. Ela não merece perdão. Nem nós merecemos algum perdão de Deus. Exatamente, nesse momento, nesse ponto que você cita aí, nós jamais mereceríamos o perdão de Deus por nós mesmos. Pela nossa pelo própria, que nós fazemos. Pelo que nós fazemos. Então, assim, perdão não é merecimento. Perdão é uma atitude. Então, não adianta a gente querer sempre já achar uma justificativa, um mérito que a pessoa ela mereça ser perdoada. Não é isso. E eu volto naquela questão que não é a gente que vai julgar isso. Não. Não é esse ponto. Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz. E Ele vai fazer justiça sobre a tua vida, sobre aqueles que te feriram, que te atacaram. Mas cabe a nós fazer e cumprir o mandamento do Senhor. Cabe a nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós perdoemos uns aos outros. A gente está encerrando essa primeira parte do nosso podcast. Fiquem conosco, nós vamos derrubar a transmissão aqui só para fazer uns ajustes. E a gente já volta, tá bom? Deus abençoe. Fique conosco. Show! Segunda parte do nosso podcast. Você que está nos acompanhando aí pela Top FM, seja bem-vindo. Estamos aqui ao vivo, também pelo Instagram. Hoje a participação aqui especial do Michael. E nós estamos falando sobre um tema super relevante, super importante, que é o poder que tem o perdão. Resumindo a primeira parte desse podcast, nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de perdoarmos sempre. O Michael trouxe alguns minutos atrás, o nosso grande desafio, que é perdoar 70 vezes 7, diz a Bíblia. 70 vezes 7, né? Uma perfeição, uma quantidade aí que é um compromisso nosso com a verdade. E Deus não é injusto quando Ele nos pede isso. Ainda que nós tenhamos carregado no coração algum tipo de dor, algum tipo de ofensa, algum tipo de mal que nos fizeram.
O perdão, ele nos cura de tal forma que não nos cura simplesmente num nível horizontal de relacionamento com as pessoas, mas também nos permite continuar crescendo na presença de Deus. Sabe? Presta atenção nesse ponto. Tem uma oração que é fulminante na Bíblia. Eu quero falar dessa oração fulminante. Tem uma oração perigosa a ser feita. A Bíblia nos ensina. Na verdade, foi Cristo que nos ensinou isso. E eu digo para você, tome cuidado antes de você fazer essa oração. Que oração é essa? É a oração do Pai Nosso. Porque se você refletir Cada etapa do Pai Nosso, tem um detalhe que é muito perigoso para nossas vidas. E fala assim, ó. Perdoa, Deus, os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Queridos, olha só, tem que ser sério. Às vezes a gente vai levando a vida e conduzindo a vida sem perceber a gravidade desse ponto. Perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando. É uma condição. Então talvez você fica todos os dias praticando isso, fazendo essa oração, repetindo, mas talvez você nunca parou para pensar que você está falando assim, Deus, me perdoa do jeito que eu estou perdoando meu vizinho. As pessoas. Agora imagina se tem um ressentimento ali, uma falta de perdão. Imagina assim com o meu próximo. Cara, é a mesma coisa você ter uma represa da bênção do perdão de Deus sobre a nossa vida, assim, e você colocar uma barreira lá justamente por causa da falta de perdão. Para impedir nossas vidas de crescer. Então, olha, imagina que você tem um problema com o seu cônjuge, imagina que você tem um problema no passado, e você está falando assim, ó, eu nunca vou esquecer aquilo, eu nunca vou perdoar essa pessoa, eu quero me vingar dessa pessoa. Aí você está falando para Deus assim, Deus, me perdoa do jeito que eu estou perdoando aquela ocasião, aquela pessoa. Então, na verdade, você está dizendo, Deus não precisa me perdoar. Deus, você pode vingar de mim. Não, olha que loucura isso, é muito sério. É sério, então, é forte. E o final de Mateus capítulo 6, quando fala da oração do Pai Nosso, acho que vale a pena citar esse texto, eu vou abrir aqui rapidamente. Mateus capítulo 6, bem no final logo após Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala o seguinte, ó. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas que vocês cometeram. Olha que loucura, Mateus 6:15. Se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não vai te perdoar. Querido, o perdão ele é condicional. Eu só consigo ser perdoado por Deus. E todos nós precisamos desse perdão. Só consigo se eu perdoar. Então o perdão, Michael, para praticarmos, vamos lá, vamos para a prática. Para praticar o perdão, o que eu preciso? Primeiro eu preciso de fé. Você pode ver que os discípulos pediram por o quê? Fé, ó Senhor, ó Jesus, ajuda aí, aumenta a nossa fé, porque é difícil. O primeiro passo de uma vida de perdão é a fé. Então eu não vou perdoar porque no meu coração eu simplesmente estou sentindo que hoje eu vou perdoar. Tem muita gente que fala isso, na verdade. Você quer pôr emoção, né? Emoção. Tem muita gente que fala assim, emoção, tem muita gente que fala, eu não sinto de perdoar ainda. Querido, você talvez não vai sentir nunca. Entendeu? Então o primeiro passo é um passo de fé. É assim, ó, a Bíblia me manda, a palavra de Deus, o Senhor Deus espera que eu perdoe, porque Ele também me perdoou. Então se Ele espera, eu vou perdoar. Então esse é o primeiro passo, é de fé. Quando eu começo a confessar, é quando eu começo a dizer, está perdoado. É quando eu começo a dizer, eu libero o perdão. Então isso começa a fazer uma transformação em nossas vidas. E aí nós temos liberdade, damos liberdade para que o Espírito Santo comece a agir. E ele vai tirar toda essa ferida, vai estagnar esse fluxo de sangue, essa ferida aberta, esse machucado no nosso coração. E é interessante você falar sobre essa ferida, por exemplo, a gente for pegar lá em Hebreus, né? Você falou uma parte lá do Hebreus 12:14, uma parte do 15, na verdade, onde fala assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E é bem isso, se privar. Se privar da graça de Deus. Mas interessante também é o seguinte, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Raiz de amargura.
a raiz de amargura que cresce no coração da pessoa, que ela não perdoa. E interessante que é o seguinte, brotando. Cara, então assim, uma pessoa amargurada, ela não guarda só para ela. Ela não guarda para ela. Contamina todo os mundo. outros. É o que a palavra do Senhor nos verdade, fala é que verdade. contamina. É interessante que, Sua assim... casa, sua família, casa, seu família. grupo de amigos, todo mundo vai ser contaminado por aquele ódio. Exatamente. Então a pesquisa fala mais ou menos, a base dela é o seguinte. Quando... É sobre a questão de atendimento também. Mas assim, quando uma pessoa... quando as pessoas vão falar bem de alguém, de um atendimento, de alguma coisa, de um segundo serviço, ela tende a comentar aquilo com até 3 pessoas. Quando algo bom. Algo bom, até 3 pessoas. Mas quando é algo ruim, quando é um serviço ruim, ela tende até a comentar pelo menos para 10 pessoas. Nossa, muito grande o número. Pelo menos então você vê que assim, é o que a palavra do Senhor está falando, que uma pessoa amargurada brota, contamina, tende a contaminar as outras pessoas também. Isso traz ressentimentos não só para o coração dela, mas para as outras pessoas, porque as pessoas ficam indignadas. Que loucura. Caraca, é verdade, fez isso, e aí ele fez isso, eu não acredito todo nisso. mundo começa a julgar e passar isso mal adiante. Exatamente. Você começa a odiar pessoas só porque alguém falou. Exatamente. Olha, falta de perdão até nossa. Falta de perdão até nossa. E a gente vê muito isso acontecer. Cara, você quer um negócio para disseminar mais amargura que rede social, por exemplo. Rede social. Rede social, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então a gente vê isso. Tem que aprender a perdoar. Lembrei aqui de um momento em que o Senhor Jesus fala o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra disso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só, aquela mulher acabou sendo julgada, né, por uma desobediência. Deus tinha falado assim: olha, vocês vão deixar essa região de Sodoma e Gomorra e vocês vão para uma outra terra. E aquela mulher, ela estava presa no passado. Ela gostava, acho que ela gostava daquela situação. Porque o Senhor Deus fala para ela, olha, por meio dos anjos ali, olha, vão embora daqui. Esse lugar vai ser destruído. E aí na caminhada, indo embora, aquela mulher olha para trás. E ela se converte ali numa grande estátua de sal. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar nesse finalzinho agora, nessa segunda parte. É que tem muita gente que não... Assim, tem muita gente que tem dificuldade de perdoar o próximo. Eu sei que é desafiador, mas você precisa começar a viver de acordo com a vontade de Deus. E isso vai trazer uma revolução em tua vida. Só que tem muita gente, Mike, que também está preso na própria falta de perdão. Tipo, eu cometi alguma coisa no passado, eu fiz isso e eu simplesmente não consigo me perdoar. Tem muita gente que falta essa capacidade de se perdoar. Aquela mulher, a mulher de Ló, ela ficou presa também nesse passado, sabe? Ela olhou para trás, ela tava conectada naquele lugar, naquele evento, naquela vida. E assim, Deus nos chama para uma nova vida. Tem coisas que vão ficar para trás e a gente vai precisar perdoar esses problemas, as dificuldades. Para inaugurar um novo tempo, a gente tem que encerrar o ciclo de um outro. E essa mulher olhou para trás e virou uma pedra. Olha pra você, petrificada. Tem muita gente hoje que está... A gente vê bem a imagem de engessado. Prisão, né? A gente vê bem de novo a imagem novamente de prisão. Você vê a pessoa engessada, ela não consegue caminhar, não consegue ir para frente. Sai do lugar. Isso é interessante, tem muita gente que está fazendo oração e assim, e forte, e cheio de fervor, mas talvez a sua oração não está sendo atendida porque te falta uma coisa: o perdão. Porque se não tem perdão, a sua vida vai continuar travada, seu relacionamento, seu futuro, tudo vai ser impactado. Não, e a gente pegar também, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, aprisionada, né? Já tem estudos em que comprovam que o ressentimento, a amargura faz mal, não só na vida não só espiritual, mas para a vida física. Eu concordo. É o que Davi falava. Exato, eu sinto os meus ossos dentro de mim estão apodrecendo. Então isso pode trazer até mesmo depressão, hipertensão, dores de cabeça, dores musculares. Então, assim, a gente vê isso se materializar no plano físico também, essa questão do ressentimento, da falta de perdão. Então, assim, a pessoa ela define praticamente todas as áreas.
espiritualmente ela Ela não tem trava, ela não relacionamento com Deus, cresce, ela não consegue crescer. ela não consegue crescer, ela se priva da graça de Deus, da presença de Deus. Ela começa, Fisicamente, e ela começa a ter problema com todo mundo que tá ao redor dela, porque ela simplesmente quer só falar daquele problema, aquela amargura. As pessoas às vezes não querem nem ouvir não, mais. as pessoas, às vezes, Você isso cansa afasta, né? também, afasta a Afasta as amizade. pessoas. A pessoa fica doente, depressiva Exato. eventualmente, com problemas aí físicos, né? Exatamente. Então, se a gente voltar para aquele cenário anterior lá, em que você tem o agressor e a vítima, e você espera e que ela seja punida, quem está sofrendo praticamente todos os malefícios é a pessoa que Nesse não instante, perdoa. a própria pessoa que É a não própria perdoa. pessoa. A gente volta para aquele ponto lá do veneno. Então, assim, a falta de perdão não é a pessoa que praticou a iniquidade lá, que a agrediu, que vai sofrer as consequências. É nós mesmos. As consequências negativas aí, quem vai sofrer somos nós. Em todas as áreas, Temos que praticamente. estagnar logo essa ferida, Exato. para que a gente fique liberto, né? Curado, e consigamos levar uma vida bem-aventurada, uma vida feliz. E não se esquecendo que a justiça pertence ao Senhor. E aí ele que vai acertar as contas com o agressor, ele que vai acertar as contas conosco como agressores, que tenho certeza que cada um de nós já foi também. Sim, com certeza. A gente não pode esquecer disso, que nós já praticamos coisas que machucaram pessoas. Sim. Né? Às vezes a gente só olha a nossa parte. Tem que pedir perdão a Deus. E a gente tem que pedir perdão a Deus por isso. E assim, a Bíblia fala, sabe uma coisa que a Bíblia fala? Reconcilia-te rápido com teu adversário. Ah, verdade. Mateus 5. E engraçado que até no momento de oferta ainda, né? É verdade, lembrou bem. Muita gente fala, não, vou fazer isso pra Deus, vou fazer uma oferta pra Deus, vou me abençoar. E a palavra é muito clara nisso, o Mike pegou um gancho bem. Olha, antes de fazer sua oferta, pega a tua oferta, bota aí no cantinho e vai lá primeiro e ajusta as contas. Pede perdão, acerta a vida e depois vem e faz a tua oferta. Então, que coisa louca. Hoje as pessoas estão ensinando ao contrário. Faz oferta. Tem gente que é até perigoso falar, faz oferta para perdão. Não tem dessa. Primeiro perdoe e depois faça a tua oferta. Entendeu? Primeiro perdoe e depois ande como uma pessoa desimpedida, livre, para viver coisas de Deus, em Deus, espetaculares. Esse é o grande ponto. Então, deixar bem claro isso para vocês, tomar muito cuidado a respeito da autocondenação, da culpa. Sabe, eu vejo isso, sabe? Tem gente que, por exemplo, fala assim, eu não abracei meu pai. Eu e meu pai, nós éramos de mal. Eu e a minha mãe, nós não conversávamos por 30 anos e ela faleceu. Perdi a oportunidade de abraçar meu filho. Eu e o meu irmão, a gente não conversa. Querido, essa sociedade está muito estranha. E ela vai se perdendo mais e mais. Porque a gente está dia após dia caminhando para um caminho de falta de amor, de falta de perdão. As famílias vão sendo destruídas, a sua vida vai sendo destruída por falta de perdão. Então, isso é importante que vocês ouçam agora, é importante que vocês saibam disso. Cada um de nós precisa começar a perdoar as pessoas. Talvez você está carregando também uma culpa interna. Eu nunca vou me perdoar. Querido, Michael, eu até anotei um texto. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Atos 10, 47. Para você que agora está carregando esse espírito de culpa dentro de você, de condenação. Aqui em Atos 10, 47, a Bíblia fala assim, ó. Desculpa, 10, 43. Atos 10, 43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio do seu nome o perdão dos pecados. Olha que coisa interessante. Os que creem nele, em Jesus, por meio do seu nome, recebem o perdão dos pecados. Querido, a gente não pode acreditar que a nossa culpa é maior do que o nome de Jesus. A gente não pode acreditar que o nosso problema, a nossa dor, seja maior do que o próprio poder que há no nome de Jesus. Se ele te perdoou, quem pode te condenar? Será que você mesmo pode carregar essa culpa? Eu sou pecador, eu não sou merecedor.
É verdade, ninguém de nós é merecedor. Ele decidiu nos perdoar. E se ele decidiu nos perdoar, quem somos nós para não recebermos esse perdão? A gente volta àquela do mérito, novamente. Mérito, novamente. A gente tem uma sociedade baseada em mérito. Porque a gente, essa questão, porque também é uma prisão, isso que você está citando agora, a pessoa está se privando do próprio perdão de Deus. Ela acha que ela não é merecedora. Mas de fato, nós não somos merecedores. Ninguém é. Nós só temos que receber esse presente. Exatamente, receber. Exatamente. Aí, então, a gente vê que a gente parte a questão da misericórdia. Deus, ele age com misericórdia para conosco. Quando a gente libera perdão, a gente também está agindo de misericórdia com a outra pessoa. E quando a gente coloca essa questão coloca a justiça na mão de Deus, a gente tem que tomar cuidado também a motivação. Às vezes a gente pensa, beleza, vou liberar perdão, então vou deixar nas mãos de Deus e Deus vai punir aquela pessoa para mim, que agora sim, a ira dele, porque a ira dele, ele vai punir o meu favor. Deus. Tem muita gente que faz essa oração. Senhor, Deus pesa a mão. Que horror. É falta de perdão isso. Porque a gente tem que tomar cuidado. Lembra que Jesus falou, perdão do coração. E assim, Deus, ele sempre vai agir com misericórdia. Verdade. Ele sempre, assim como que ele fez com a gente. Ele agiu primeiramente com misericórdia. Então, assim, essa também não é motivação certa. Não é motivação. Definitivamente não é motivação certa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Deixar a justiça na mão de Deus, mas Deus, ele age com misericórdia também. Então, aí é o tratamento dele com a pessoa. A gente não interfere mais. Não cabe a nós fazermos o julgamento. Né? Quantos de nós a gente toma o lugar de juiz. Exato. Isso a gente decreta que o cara é réu, que a pessoa, o sujeito é réu. A gente monta a corte. A gente cria tudo, monta o processo e a gente julga. A gente usa tudo a nosso favor para que aquela pessoa seja punida, mas sabe? Não esqueçam disso. A gente precisa perdoar as pessoas. Eu gostaria muito de nós já encerrarmos agora, indo para essa última fase, esse último momento do nosso podcast, dizer para vocês o seguinte: o perdão faz bem para nossas vidas. O perdão faz bem para nossa existência. Talvez você tenha um marido, enfim, uma esposa, e vocês precisam acertar as coisas. Então, tem que dar lugar à vontade de Deus. Sim. Tem que dar lugar ao perdão. Isso vai causar uma transformação no casamento. Eu liberando perdão, eu vou estar aliando o meu coração ao coração de Deus. Eu vou estar, igual você falou, a gente vai estar sendo imitadores de Deus, do Senhor, nessa terra. Então, assim, essa é a primeira convicção que a gente tem que ter a respeito de quando a gente libera o perdão. Segundo ponto, isso vai nos proteger, vai proteger o nosso coração, vai proteger a nossa vida. Isso vai nos colocar na graça de Deus. Show. Né? E em terceiro ponto, a gente vai liberar misericórdia aos outros, a vida da pessoa. Então, assim, o último beneficiado nessa questão, se a gente for olhar nessa ótica assim, de benefício, seria o agressor, vamos dizer assim. Então, então a visão sobre o perdão, sobre liberar perdão, ela tem bem distorcida, está totalmente diferenciada. Então, cabe nós darmos a cadeira de juiz ao Deus, seu devido, que o nosso, é a posição dele, não é nossa, não cabe a gente julgar. Liberar perdão para a gente sair dessa prisão, da amargura. Concluindo, eu entendi que o perdão ele protege nosso coração. Protege nosso coração. Para que o nosso coração seja frutífero, em paz, para que o nosso coração seja uma terra boa, nós vamos liberar perdão, ok? Então, assim, eu me lembro bem, Maicon, do que você citou de Mateus 18:34, ficar na mão dos atormentadores. Sim. Lá tem uma parte do versículo que fala assim, o reino de Deus é comparado. Não se esqueçam desse ponto. Lá fala, o reino de Deus é comparado. E aí Jesus traz essa história. A história de vou traduzir. Vou parafrasear a sua frase, Maicon. Um gerente que tinha um supervisor. Verdade. Que tinha um empregado. Então, uma cadeia aí de 3 posições. Uhum. O gerente era
responsável, né? Era uma autoridade sobre o gerente, certo? O diretor, o dono era responsável sobre o gerente e o gerente era responsável sobre o empregado. O empregado devia o gerente, que por sua vez devia o dono da empresa. Então o patrão foi cobrar do gerente, tipo, 10 mil. Não tinha com que perdoar, não tinha com que pagar. Depois de muita súplica, o patrão simplesmente perdoou o gerente. Olha, tá bom, você não consegue me perdoar, me pagar, eu vou te perdoar. Perdoou. E aí depois o gerente desce a escada e vai lá no empregado e começa a sufocar ele, apertar e falar assim, você vai me pagar, vai me pagar, vai me pagar, nem que tenha que te colocar na prisão. E aí todo mundo conta, esparrama a notícia dentro da empresa e aí de repente a Bíblia fala assim que o dono da empresa chamou o gerente lá e falou assim, qual que é a sua? Você tinha que ter feito a mesma coisa. Eu te perdoei, você deveria usar de misericórdia e também perdoar. Você não fez isso. Por isso agora você vai ser preso e vai ficar na mão de atormentadores até pagar o último centavo. Até pagar o último centavo. E aí não se esqueça a primeira parte. Assim é comparado o reino de Deus. Quem somos nós nessa história? Deus é o nosso Senhor. Ele nos perdoou. Nós fazemos esse papel aí do segundo nível. E agora nós devemos perdoar o próximo. Se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Ok? Então que isso fique bem claro no coração, na vida de cada um de vocês. E aqui a gente encerra. Quer fazer mais uma conclusão, Michael? Eu acho que foi muito bem Obrigado. falado, acho que foi muito bom essa manhã. Valeu. Top. Obrigado aí pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que todo mundo que tenha ouvido aí, acompanhado a gente, tenha recebido essa mensagem, essa palavra no seu coração aí. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Vamos orar para a gente encerrar? Gostaria de, nesse momento, orar por ti. O Michael vai fazer uma curta oração aí eu vou encerrar. Pode ser, Michael? Amém. Ora para que Deus nos dê essa capacidade de perdoar, abençoar nossas famílias. Amém. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, Pai amado, em nome de Jesus, por essa palavra, Pai. Pai, eu declaro que essa palavra seja uma semente, Pai amado, enviada a cada coração que está ouvindo essa mensagem, Pai, essa manhã, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Que essa semente possa crescer, Pai, que a gente possa ser sensível, Pai amado, na questão do liberar perdão às pessoas, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai amado, que o Senhor tire toda semente de amargura, Pai amado, todo ressentimento, Pai amado, todas as pessoas que estão aprisionadas, Pai amado, em amargura, Pai amado, por falta de liberar perdão, Pai. Que essa cela, Pai, essa prisão caia por terra, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Que as famílias que receberam essa mensagem agora, Pai amado, que elas sejam libertas, Pai, que elas sejam curadas, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado. Que nós possamos aprender, Pai, dia após dia, Pai amado, a perdoar, Pai. Que nós possamos aprender, Pai amado, a dar o trono da justiça nas tuas mãos, Pai amado. Que nós não somos juízes, Pai. Não cabe a nós julgar a outra pessoa, Pai amado, mas cabe ao Senhor, Pai. Que nós possamos deixar essa posição nas tuas mãos, Pai. Para que a bênção do Senhor venha sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Perfeito. Pessoal, você que está nos ouvindo e tem algum problema, carrega alguma dor, alguma ferida que ainda está aberta aí no teu coração, alguma tristeza, alguma amargura, alguém te fez mal, ou até mesmo pessoas... Geralmente quem nos faz mal são as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Essas que doem mesmo. Então eu quero orar por ti. Gostaria que você tivesse esse tempo aí, rápido tempo de oração comigo. Tá bom? Concentre-se aí agora, se você conseguir. Esteja num lugar mais quieto, vá para o seu quarto, enfim. Se você estiver no teu carro, aí na tua empresa, aí onde você está trabalhando, que Deus possa falar contigo. Se você quiser entrar em contato conosco, não se esqueça, @oficina de heróis, e a gente vai te dar suporte, te ajudar nesse assunto, tá bom? Eu quero orar por ti. Pai, em nome de Jesus, visita essas pessoas, Senhor, que tem um problema, que tem uma dificuldade, Senhor, de perdoar. Senhor, visita, é o que eu te peço. Cada um, Senhor, que eventualmente está com o coração carregando culpa e condenação, que perdeu familiares, que perdeu pais, que Senhor, está preso naquela tristeza, que ele consiga, Senhor, ser perdoado e se perdoar também, para caminhar, Senhor, como uma pessoa livre. Essas pessoas que têm dificuldade no relacionamento familiar,
entre marido e mulher, Senhor. Que haja perdão. Amém. O que teu marido te fez, que isso não mais te machuque, te fira, mas que você consiga liberar perdão, em que vocês tenham uma nova vida. Deus, eu oro para que o teu nome, Jesus, alcance cada uma das nossas vidas, cada um dos corações e traga uma revolução, uma transformação. Senhor, em nome de Jesus, que todos os cônjuges possam ser perdoados, possam aprender a perdoar. Senhor, nós deixamos a causa nas tuas mãos, o Senhor é um justo juiz. Perdoa agora, meu querido, aqueles que te ofenderam. Fala aí assim, ó, eu libero perdão na vida de todos que me fizeram mal. Pela fé, mesmo que eu esteja sentindo dores no meu coração, eu libero perdão. Esse é o primeiro passo para agradar a Deus. E eu acredito que Deus vai fazer uma revolução, uma transformação no meu coração. Por isso, meu querido, eu declaro sobre ti o sangue e o nome de Jesus, porque Ele é suficiente para nos sarar e nos perdoar. Por isso, obrigado, Senhor. E que Deus, meus amados, nos ajudem. Que Deus nos ajude a perdoar sempre. Em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar e agradecer a vida de cada pessoa que está conosco. Não se esqueça, nós somos, o Maicão e eu, fazemos parte da Igreja Metodista Renovada aqui em Catalão. Se vocês quiserem @oficina de heróis com underline no final. Estamos no Instagram. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Sábado que vem às 9 da manhã. Obrigado, gente. Um abraço. Bom dia. Abençoado a todos.